Paz a todos. Eu, eu lembro que a Cláudia me fez esse convite para falar mais ou menos sobre o que está acontecendo, né? Falar sobre escatologia, e eu fui perguntar ao Senhor o que ele gostaria que eu dissesse aqui. Então, eu sinto que eu já vou começar frustrando vocês, porque eu não vou falar de escatologia, eu não vou falar daquilo que está acontecendo. Eu vou falar sobre o que o Senhor ministrou no meu coração para eu dizer aqui. Talvez as pessoas que estejam aqui hoje, essa palavra seja mais uma, mas eu tenho certeza que alguém que vai assistir esse vídeo precisa ouvir essas palavras, porque ela não veio do meu intelecto, ela não veio da minha capacidade. Uma coisa que eu preciso dizer aqui é que eu não sou pregadora da palavra do Senhor. Eu sou apenas uma testemunha. Eu tenho vivido os meus dias com o compromisso de ser testemunha do Senhor, testemunha daquilo que Ele tem falado, do que Ele tem feito na minha vida, de como Ele tem me alcançado. Então, eu não tenho assim esboço, nem começo, nem meio, nem fim, né? Mas vai acabar, uma hora vai acabar, né? Como começou agora. E ontem à tarde eu tirei um tempo e eu falei, Senhor, eu sinto que o Senhor quer comunicar algo para essas pessoas, para essa audiência, né, que se reúne todas as semanas, né, aqui no Zoom para ouvir uma palavra. E eu sei que o Senhor, ele não faz nada por acaso. Eu costumo dizer que Deus não desperdiça nada, nada mesmo. Então, se nós estamos aqui hoje, gente, não repara, meu nariz já tá assim, porque eu já estava aqui antes de entrar na live chorando, estava sendo ministrada pelo Senhor aqui com louvor, e então já estou já meio sem prestar, né? Mas vamos lá. Eu escrevi algumas coisas, porque conforme ele foi falando para mim, eu fui anotando. Então, tenham calma aí, que uma hora vem palavra, tá bom? O Senhor, ele ministrou meu coração sobre o verdadeiro conhecimento de Deus. E ele disse algumas coisas que eu achei tremendas, assim, achei reveladoras, né? E nós precisamos meditar nessa palavra que o Espírito Santo vai trazer hoje aqui. Eu vou começar a ler, conforme o Senhor for ministrando algo no meu coração, eu vou dizendo aqui na hora, tá, gente? O Senhor disse assim para mim: existem duas maneiras de conhecimento ou busca pelo conhecimento. A primeira maneira é a intelectual, produzido através de informações, quando existe uma curiosidade sobre determinados assuntos. Quando existe uma curiosidade ou uma necessidade de saber alguns assuntos, né, você busca sobre eles e você acaba encontrando informações. E esse é um tipo de conhecimento que ele está na superfície, né? É o conhecimento intelectual. E esse conhecimento, ele gera debates, ele infla o ego, eleva a pessoa a posições. Existe um ditado que diz que conhecimento é poder. A informação que te dá privilégios, que te dá indicações, te dá status, acesso a lugares exclusivos. Geralmente, as primeiras pessoas a ter informações privilegiadas são os nobres, são os ricos, são os influentes, ou pessoas bem relacionadas. E como a gente costuma dizer aqui no Brasil, né, o QI, o que indica, né? Geralmente não é o mais capacitado que chega nos lugares, mas aquele que tem bons relacionamentos. E antes de me aprofundar nisso, quero tentar me fazer entender o porquê que o Senhor falava sobre isso no meu coração. A verdade é que o Senhor, ele, por muito tempo, a igreja, e eu não estou falando de uma instituição, estou falando de nós como igreja.
nós nos tornamos como os gregos. Nós acumulamos um certo conhecimento, nós acumulamos informações, nós colecionamos livros, nós nos acostumamos com conferências, palestras, vídeos como esse aqui no YouTube, e são tantas coisas, e são tantas coisas, e são tantas coisas, e tudo isso está tão distante do verdadeiro conhecimento de Deus, tudo isso está tão distante do conhecimento que é gerado através de um relacionamento com Deus. E eu creio que, antes de mais nada, o Senhor está chamando a igreja para um novo nível de conhecimento, um conhecimento que é gerado através de um relacionamento pessoal, de um relacionamento que é intransferível. Eu posso transferir informações, mas eu não posso transferir intimidade. Eu posso transferir códigos, eu posso transferir unção. Tem pessoas que acreditam até em transferências de unção, mas na intimidade, a minha intimidade, ela é intransferível. O meu lugar em Deus, o seu lugar em Deus, ele é único. Então, o Senhor, ele quer nos levar a um lugar onde ele nos tire dessa superficialidade de informações. Quando a Cláudia me fez o convite de vir trazer alguma das coisas que eu tenho falado para ela, no particular, eu perguntei ao Senhor se o que ele tem me dito, e eu tenho dividido com poucas pessoas, era coisas para se tornarem públicas. E eu tenho um zelo muito grande com isso, porque o Senhor ministrou meu coração uns dias atrás, e ele falava sobre Moisés. Quando Moisés ele subiu aquela montanha e ele desceu com umas tábuas, ele desceu apenas com a lei. Ele não desceu com o fruto do relacionamento dele com Deus. O fruto do relacionamento de Moisés com Deus não foram os 10 mandamentos. O que Deus e Moisés viveram naquele tempo ali em cima daquela montanha não foi transmitido ao povo. O povo que estava lá embaixo, eles não queriam um relacionamento com Deus. Eles queriam qualquer coisa, eles queriam apenas um Deus, fosse eles o Deus verdadeiro, fosse eles um bezerro feito de ouro. Então, o Senhor, ele disse para mim, filha, muitas vezes as tábuas são suficientes. Existem pessoas que se contentam com as tábuas, existem pessoas que se contentam com leis e com regras. Eles não estão muito preocupados com a revelação, eles não estão muito preocupados. Só um minutinho. Desculpa, amiga, te cortar aqui. Não, mas eu vou pedir, eu vou pedir para quem tiver com o microfone ligado, desligar o microfone, porque está fazendo barulho na pregação, tá bom? Isso, todo mundo que tiver com ele ligado. Isso, obrigada. Pode continuar aí, minha amiga. Volta na questão das tábuas. Sim. Então, o Senhor disse para mim que o que ele recebeu, o que Moisés recebeu do Senhor lá em cima, além de um grande número de revelação, porque os primeiros livros da Bíblia, eles foram escritos por Moisés através dessa revelação que ele teve desse encontro com Deus. Mas eu creio que Moisés, como alguns outros que experimentaram da glória de Deus, quando Paulo diz que ele viu coisas indizíveis, quando João viu coisas que ele descreveu em Apocalipse e outras ele não escreveu porque não foi dada a permissão para ele escrever. São experiências que são intransferíveis, são coisas que nós só podemos viver no Senhor e experimentar no Senhor se nós nos colocarmos neste lugar. E o Senhor, ele quer trazer um entendimento aqui nesse lugar. Eu não sei quem são as pessoas que participam geralmente dessa live, dessa célula aqui. Eu não sei qual é o nível intelectual dessas pessoas ou qual é a busca delas de verdade pelo Senhor. Mas o Senhor, ele falava muito forte comigo sobre pessoas que buscam apenas informações.
E as informações, elas são valiosas no mundo aí fora. No reino de Deus, informação não implica em benefício, ela implica em um comprometimento. A partir do momento que você recebe uma revelação do Senhor, você está totalmente debaixo daquela determinação. Como assim, Camila? Às vezes é melhor que nós nem saibamos se nós não estamos dispostos verdadeiramente a entregar a nossa vida ao Senhor. Porque todo o nosso conhecimento vai ser de nós cobrados um dia diante do Senhor. Então, o Senhor ele não busca por gregos. Durante muito tempo, a igreja brasileira ela se colocou nesse lugar e ela se orgulha de ser uma igreja que conhece muitas coisas. É muito difícil hoje você levar uma palavra a um irmão. Na verdade, é uma das coisas que eu, sinceramente, tenho me sentido muito desconfortável em compartilhar algumas coisas que Deus tem falado comigo, porque você nota que os irmãos, eles já, quando você fala, eles dizem, eu já sei. Ah, isso Deus também já falou comigo. Ah, interessante, eu ouvi uma palavra sobre isso, então não tem nada que nós já não tenhamos ouvido, né? Não tem nada de novo, não tem para uma igreja, para eu vou dizer assim, gente, porque eu não tenho minhas palavras, mas para uma igreja que vive num nível superficial, para uma igreja que se acostumou a viver um evangelho de comodidade e facilidades. Mas nós estamos chegando no fim desse tempo. Então eu vou continuar aqui com aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração sobre esse conhecimento, né, de informações para então entrar no conhecimento de Deus. E aí o Senhor dizia: tudo isso implica em privilégios, conforto, dominação, poder. Todas as informações implica em uma elevação de domínio e todo poder adquirido exerce governo sobre alguém. Às vezes a gente coloca isso de uma maneira, vamos falar assim, a gente tem uma dificuldade de olhar para nós, mas quantas vezes no nosso meio existem pessoas sedentas por informação, apenas para exercer governo sobre os outros. Eu preciso mostrar que eu domino bem a palavra, eu preciso cantar da melhor maneira, mas nada disso para glorificar ao Senhor de fato, mas para que eu possa estar no lugar de destaque, para que eu possa exercer governo sobre outros. E o Senhor tá de olho nisso, gente. O fim está próximo disso, tá? Então, toda disputa de poder, seja ele em que área for, eu escrevi assim, e toda guerra é basicamente sobre ganhar maior domínio e exercer governo sobre o maior número possível. Foi essa a lógica usada por Satanás desde o princípio. E assim, erroneamente, ele intentou contra Deus e sobre a sua soberania. Por ter acesso e informação, ele perverteu o conhecimento de Deus e sobre Deus sobre Deus e o que ele possuía e usurpou em seu pensamento o lugar de Deus para si. E muitos são os que hoje usam das revelações e dos dons que o Senhor também tem dado para usurpar o lugar de Deus sobre a vida de um povo, trazendo engano, trazendo dependência, tanto emocional como espiritual, né? Por seu orgulho, Satanás, né, e pela sua soberba, ele perdeu a sua beleza, ele perdeu o acesso, ele perdeu a função e, sobretudo, ele perdeu o seu lugar em Deus. O que estamos fazendo com todo tipo de informação e conhecimento que temos recebido? O que estamos fazendo com aquilo que estamos acumulando diariamente? Muitas vezes, o Senhor, quando traz uma palavra sobre alguém, uma palavra de correção, uma palavra de pontuação. Olha, o Senhor quer que você
se posicione melhor nisso. Muitas vezes a pessoa diz assim: eu sei, Deus já falou comigo. Deus já falou com você sobre isso? Já falou comigo sobre isso. Então, o que você está fazendo? Porque se Deus está falando com você novamente, é porque você endureceu seu coração e não está fazendo o que Deus falou e pediu para você fazer. Mas a gente está tão preocupado com tantas coisas, não é verdade? Nós estamos com o nosso coração, às vezes, em tantas coisas. O que nós temos? Por que nós estamos aqui hoje? Curiosidade é um desejo por posições, é um reconhecimento. Por que estamos acumulando tantas informações? É por status? Ou o nosso desejo é genuíno por conhecer a Deus e ter um relacionamento genuíno com Ele? O desejo verdadeiro por relacionamento nos leva a observar, considerar, guardar, agradar aquele que nós desejamos ter um relacionamento. Quando nós estamos apaixonados, nós não fazemos tudo para agradar esse alguém, nós nos pintamos, né? Até de melhores pessoas do que somos, porque nós queremos muito agradar. Agora, com o Senhor, nós temos feito isso, nós temos guardado com zelo cada palavra que Ele tem nos dado, ou nós temos tratado com desprezo? Somos consumidores do Evangelho ou nós somos testemunhas do Evangelho? O que nós estamos fazendo com o conhecimento que nós temos adquirido? Qual a responsabilidade que nós temos levado para nossas vidas? O Senhor me disse que existem pessoas, talvez uma pessoa, eu não sei, mas o Senhor me disse que tem pelo menos uma pessoa que costuma ver essa célula, ver esses vídeos, que já deveria estar em outro lugar, que já deveria estar alimentando, mas está sentado todos os dias, determinada semana, sentado se alimentando, tomando um leitinho e usando muitas vezes isso aqui como uma desculpa. Não, eu estou ouvindo a palavra, eu estou congregando, eu estou isso, eu estou aquilo. Mas é aquilo que o Senhor já falou para você fazer. Deus não precisa de mais um na multidão. Esse não é um tempo de nós estarmos fazendo qualquer coisa para Deus. Esse é um tempo de estarmos alinhados, fazendo exatamente aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Não é mais tempo de estarmos enchendo a agenda com compromissos. Não é mais tempo da gente estar hoje comprometido com pessoas. Nós temos uma grande dificuldade de nos posicionarmos com as pessoas, desagradarmos, de frustrarmos as pessoas. Gente, nós só podemos servir aos outros quando nós estamos de verdade livres deles. Eu hoje posso desagradar a qualquer pessoa se eu estiver agradando ao Senhor, porque o que me importa é agradar a Ele. Então, o Senhor, Ele faz perguntas assim muito específicas nessa noite. Você acredita? O Senhor falou assim para mim: você acredita que eu escondo informações? Eu disse: como assim, Senhor? Você acredita que eu escondo informações? Ele falou para mim: não, eu não escondo informações. Toda informação que o mundo, que as pessoas precisam, ela está acessível a qualquer pessoa que tenha acesso à Bíblia. Gente, os maiores governos do mundo, os homens que estão assentados nos tronos de governo do mundo, eles têm a informação, eles têm informações privilegiadas, eles têm acesso ao que a palavra de Deus diz. Então, a informação que você precisa está na Bíblia. O que você tem curiosidade de saber, com certeza, nós ainda estamos vivendo num país livre, você consegue acessar lá no YouTube. Como isso e isso? Como se dar? O que é? Só existe uma pessoa que não tem informação hoje se ela não quiser ter informação. Porque se ela quiser, ela tiver um mínimo de curiosidade, ela vai achar essa informação em algum lugar.
Ai, gente, criança é bênção, né? O Florenzo já entrou aqui e já entra ele, já entra o cachorro junto. Ai, Senhor. Então o Senhor falou para mim, não, eu não escondo informação. A palavra de Deus diz em Isaías 46:10 que o Senhor já anuncia o fim desde o início. Então, o Senhor, ele sempre anunciou o seu plano para com a humanidade desde o início da criação. Então, toda a informação que você precisa sobre esses últimos dias, sobre esse último tempo, ela está disponível para você. E o Senhor ainda me fez uma segunda pergunta. Você acredita que eu escondo conhecimento? Aí eu vou pedir para você, se você puder, abrir a sua Bíblia. A gente vai ler um pouquinho agora, tá, gente? Vamos ler bastante a partir de agora. Lá em Colossenses, capítulo 2. Colossenses 2, versículo 3. Diz assim: Nele estão escondidas todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Lá em Mateus 25:26. Se ficar muito corrido para você, não precisa abrir, eu vou ler bastante agora. Só não perca a linha de raciocínio. Lá em Mateus 11, 25 e 26, diz assim, ó. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e a revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então, nós estamos aqui diante de Jesus dizendo: o Senhor esconde o conhecimento. Entenda, a informação ela é acessível a qualquer um. Mas o conhecimento de Deus, ele só pode ser vivido através de revelação. E nós só podemos acessar a revelação, o conhecimento de quem Deus é, através do Filho, através de uma intimidade, de uma vida de intimidade e relacionamento com o Senhor. Em Oséias, capítulo 6, versículo 3, Oséias 6, capítulo 3, diz assim: Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno e como as chuvas de primavera que regam a terra. Aqui ele está falando sobre níveis de conhecimento de Deus, como chuvas. É como uma chuva que começa fininha, uma chuva que é como uma garoa, e ela vai se intensificando. É a medida de conhecimentos de Deus. Assim como o Senhor fala também lá, se eu não me engano, em Ezequiel 37, ele fala sobre o rio de Deus e sobre medidas, né? Onde o profeta é convidado a entrar no rio e, a princípio, ele está num lugar onde ele pode ver os pés dele. E ele vai sendo, à medida que ele vai caminhando, ele vai perdendo o controle dele mesmo e daquilo que ele imagina, do que ele conhece. E ele vai sendo aprofundado à medida que ele vai se aprofundando no conhecimento de Deus. Ele vai perdendo, como eu posso dizer, controle ou as suas perspectivas ou a sua própria vida, porque numa corrente de águas nós não temos controle nenhum e nem sobre a nossa vida, né? Então, o conhecimento de Deus, ele é dado
o Senhor não nos dá o Espírito dele por medidas, mas o conhecimento de Deus, ele cada dia, ele é colocado para nós em disposição. A palavra diz assim que ninguém conhece o Senhor, ninguém conheceu o Senhor. Quem conhece o Senhor, Jó, ele acreditava que por ele viver preceitos, por ele observar e cumprir a lei, por ele ser um homem justo, ele conheceu o Senhor. Mas no fim da história de Jó, ele diz assim: antes eu só te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Então, aqui em Oséias, o profeta ele convida, né, o povo a se aprofundar em conhecer o Senhor. Em Mateus 13, do 13 ao 16. Versículo 13 diz assim: por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Jesus está falando aqui dos sentidos físicos? Não. Jesus está falando de pessoas aptas fisicamente, de pessoas que às vezes até frequentavam as sinagogas, ouviam os mestres, quem sabe até dos próprios fariseus, só que eles tinham os olhos espirituais, os ouvidos espirituais fechados por causa da dureza do coração. Quando o Senhor disse para Moisés: reúna o povo, que eu quero me manifestar no meio deles. Eu quero falar com eles. O povo diz: não, Moisés, sobe lá. A gente só quer mesmo saber o que tem que fazer. A gente não quer ver a Deus, porque a gente tem medo de ver a Deus. E qual é o nosso medo hoje? O que tem nos impedido de ouvir o Senhor? Estamos vivendo no tempo da graça, porque nós precisamos de pessoas para estar nos alimentando toda semana. Porque nós precisamos estar ouvindo e ouvindo e ouvindo e ouvindo e ouvindo e ouvindo e ouvindo, e aquilo não tem frutificado, não nasce, sabe, não prospera dentro de nós. Por quê? Por quê? Faça-se essa pergunta hoje. Porque há anos eu tenho ouvido o evangelho do Senhor e eu continuo no mesmo lugar. Será que não é o seu coração que endureceu? A palavra de Deus diz, quando Jesus fala sobre o reino dos céus, que ele fala que é como um semeador que sai a semear. E, gente, eu tenho ouvido muitas coisas do Senhor nesses últimos dias. E eu acredito que hoje não tem nada que tenha roubado mais a palavra de Deus dos corações do que os cuidados dessa vida. Nós estamos tão preocupados com as nossas coisas, com os nossos sonhos, com a nossa vida, com o nosso conforto, com o nosso bem-estar. Nós estamos tão comprometidos com isso que as sementes que têm sido lançadas no nosso coração não têm prosperado. Eu creio que a igreja brasileira, gente, eu falo igreja brasileira porque nós estamos no Brasil. E a mim hoje compete orar, interceder. Eu não estou aqui atacando a igreja, eu faço parte da igreja. Eu sou a igreja, eu sou o corpo de Cristo. Quem me conhece mais de perto sabe como eu tenho estado doente, literalmente. Doente, enferma no meu coração. Por ver as pessoas ainda em um estado de sono profundo, em uma letargia, ainda estão tão comprometidos em construir, fazer tantas coisas que o Senhor não tem nos pedido para fazer. Estamos tão preocupados
com coisas passageiras, com coisas que são corruptíveis, e estamos perdendo o melhor, estamos perdendo os tesouros eternos. Estamos perdendo que o Senhor, existe uma janela de oportunidade sobre o Brasil nesses dias. E a igreja, ela não está se atentando a isso. Nós estamos ainda tão ocupados, ainda estamos tão engajados, nós entramos nessa onda de produzir e produzir, e nós não estamos ouvindo o convite do nosso amado. A palavra diz que o Senhor, ele colocou a mão na fechadura e ele fala: abre, amada minha, levanta. E ela disse: não, eu já lavei os meus pés, eu já estou descansando, eu já estou deitada. O Senhor, ele nos convida para um tempo de profunda intercessão, de profundo arrependimento, de profunda conversão, porque a verdade é que nós nos desviamos da vontade do Senhor. Ano passado, eu quero aqui abrir um parêntese para contar uma experiência minha, e eu sei que uma experiência minha não é doutrina, mas eu uso, eu tenho contado algumas coisas, alguns testemunhos, porque quem sabe isso possa despertar alguém, alguma coisa. Eu mesma, essa palavra, ela primeiro veio para mim. Eu sempre corri, fugi daquilo que Deus tinha para mim. Eu sempre considerava outras coisas, me considerava inapta, incapaz, ainda me considero. Mas hoje, dependente do Espírito, eu digo sim, Senhor. Eu abro a porta, eu sujo os pés, eu me jogo no chão, eu jogo o perfume, eu quebro o vaso, eu faço o que o Senhor quiser, só não me deixe, só não passe de mim. Mas nem sempre foi assim. Eu, por muitas coisas que aqui não convém falar, mas por muitas feridas, muitas coisas que eu vivi na minha vida, eu coloquei alguns objetivos para a minha vida e eu achava que eu seria feliz a partir da construção dessas coisas. E eu tinha objetivos muito claros e eu persegui eles durante muitos anos. E o ano passado eu ainda estava envolvida em negócios, eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de empreender e fazer e tal. E eu ouvi claramente o Senhor me dizer: filha, essa é a última chamada. Não existe mais tempo para você construir os seus castelos, os seus sonhos, as suas vontades, os seus desejos. Se você tem a vontade, o desejo de fazer ainda a minha vontade, esse é o tempo. E eu confesso que quando a gente tem coração endurecido, a gente precisa ouvir a Deus mais de uma vez. E eu pedi confirmações ao Senhor e elas vieram. E um arrependimento, ele inundou meu coração, sabe, irmãos? Porque não existe uma convergência, não existe uma conversão, uma mudança de rota sem um verdadeiro arrependimento. E não existe um arrependimento sem uma revelação. Nós precisamos deste lugar no Senhor. Nós precisamos acessar o lugar em Deus que é nosso. Nós precisamos acessar o lugar do coração de Deus, onde foi feito para nós, onde Ele vai nos dizer: olha, filho, você tem pecado nisso e nisso contra mim. Tem me entristecido, e o Espírito, ele gera o verdadeiro arrependimento. E o verdadeiro arrependimento, ele gera novas atitudes. Nós não precisamos ficar tentando substituir o papel do Espírito Santo. Isso é pecaminoso, isso sabe, eu nem tenho palavras para dizer como, às vezes, pessoas se colocam nesse lugar entre as outras e Deus, o intermediador. Nós não somos, não temos esse papel. Eu não vim aqui, eu poderia trazer aqui palavras de escatologia dos últimos tempos e
pessoas iam ouvir, algumas iam crer, outras não, umas iam ficar assustadas, porque na verdade não importa quando o fim vai acontecer, se você não estiver alinhado, se você não estiver no lugar que o Senhor fez para você, não importa mais informações e, sabe, tantas pessoas têm usado dessas informações de maneira tão errada, porque elas não entenderam ainda qual é o verdadeiro sentido do evangelho, do relacionamento com Deus. Mas, enfim, vamos continuar, senão eu vou falar aqui por muitas horas. Ai, Jesus. E então, a minha pergunta é: estamos verdadeiramente em busca de conhecer o Senhor? Existe uma verdade nos nossos cultos? Existe uma verdade nas nossas mãos levantadas? Existe uma verdade em cada louvor que nós entoamos? Ou nós só estamos fazendo isso porque está na moda? Nós só estamos consumindo o hit do momento, a palavra do momento. Porque no gospel também existe moda, né? Quando alguém vem com uma palavra, todo mundo fala, e todo mundo, mesmo sem entender lufas do que aquilo está querendo dizer ou comunicar, né? A gente só fala porque a gente quer estar integrado, né? A gente quer estar, né, participando ali do hype do momento, porque se a gente não falar do que está sendo dito no momento, a gente fica meio que de escanteio, né? A gente não tem uma oportunidade e, poxa, se eu não for como todo mundo, eu não vou agradar aos líderes e aí eu também não vou ser ouvida, não vou ser ouvido, não vou ser entendido. Aonde está o seu coração? Aonde está as suas motivações? Eu, eu, eu convido você a refletir profundamente sobre isso. É só mais uma palavra? É só mais uma semana? É só mais um culto? É só mais um momento? É só mais um movimento? Nós estamos verdadeiramente em busca de conhecer o Senhor ou de fórmulas para viver bem, para viver melhor e confortável? Nós estamos confessando, nós estamos ofertando, nós estamos congregando, porque alguém diz que esse é o Deus da prosperidade, ele te abençoa, ele te dá a chave do carro, da casa. Onde está as suas motivações? O nosso conhecimento de Deus tem nos feito ganhar ou perder. É demoníaco o que fizeram com a igreja do Senhor. Quando você entra nas igrejas e você ouve palavras de prosperidade, palavras de bênção, é só bênção, vitória, 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 conquista. Jesus não disse nada disso. Jesus disse que aquele que não perder a sua vida, aquele que não deixar tudo, aquele que não tomar a sua cruz. E aí, quando a gente está perdendo e a gente está no meio desse povo, a gente começa a falar: meu Deus, eu tenho alguma coisa muito errada comigo, eu estou em pecado, eu estou. Não estou excluindo essa possibilidade, mas quando você está vivendo uma vida que você sabe que você tem sinceridade diante do Senhor, mas você vem sofrendo uma série de perdas e danos. E aí todo mundo está conquistando e está fazendo e aí você fala, o que está acontecendo comigo? Porque você está aprendendo a ganhar, só ganhar,
Você sabe perder? Você sabe louvar ao Senhor nos vales? Ou você aprendeu que estar com Deus é só estar nos montes, nos lugares altos? Isso tem gerado muita frustração no meio do povo de Deus. Isso tem gerado um câncer, isso é um câncer no meio de Deus, isso é maligno. É totalmente maligno, porque nos afasta do verdadeiro evangelho. E não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem perdas. Porque até aquele que tem, a palavra de Deus diz assim, eu acho que é aqui em Mateus 13, 44, 40 ao 46, diz assim, ó, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Jesus não está falando de alguém que descobriu um tesouro, foi lá vender o que tinha para ficar mais rico. Jesus está dizendo que aqueles que possuem bens, quando entenderem do reino dos céus, eles vão investir no reino dos céus com os seus bens. Eles vão investir no reino dos céus, eles vão vender o que têm, eles não vão fazer conta das perdas. Não é tudo para mim e para minha família, é tudo para o reino de Deus, é tudo para o crescimento do reino de Deus. Mas nós vivemos num tempo onde nós só somos abençoados por Deus se nós temos muito, acumulamos muito, temos muito, muito. E o reino dos céus não é sobre isso, meu irmão, minha irmã. Essa não é uma palavra boa, essa não é uma palavra agradável de se ouvir, não é uma palavra que vai massagear ego de ninguém, mas essa é uma palavra que vai de encontro aos que estão verdadeiramente nesse tempo buscando o Senhor enquanto se pode achar. E é com este evangelho e com esta palavra que eu estou comprometida. Eu só sou aqui uma garçonete que estou servindo aquilo que está à mesa. Eu não escolhi a comida de hoje. Eu só estou servindo aquilo que ele disponibilizou para nós nesse tempo. É por isso que Jesus, quando viu, eram 70, e alguns deles disseram, não, isso é duro demais, quem pode suportar isso? Quem pode suportar essas palavras? E eles debandaram. Então Jesus olha para os discípulos e dizem, e vocês, não vão também? Vão lá. E aí Pedro, né, diz aquela famosa frase, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Não é sobre o hoje, não é sobre o amanhã, não é sobre 10 anos, é sobre a eternidade. E não existe nada mais precioso, mais valioso do que a eternidade com Ele. Não existe nada, nada, nada que possa se comparar. Por isso que Paulo disse, as leves e momentâneas tribulações estão produzindo para nós peso de glória. Porque não é sobre o que estamos ganhando aqui, é sobre o que estamos acumulando lá. É sobre um galardão. E essa visão da primeira igreja que precisa ser resgatada, de um povo que não media esforços em bens, nem a própria vida. Eles não pouparam nada para conhecer ao Senhor. Eles não pouparam os seus filhos, os seus bens, a sua integridade física.
Eles não pouparam nada, eles entregaram tudo, porque eles entenderam algo que nós precisamos entender, que era o reino de Deus, o que é o verdadeiro conhecimento de Deus. O verdadeiro conhecimento, o que foi que eles entenderam, o que foi que eles acessaram, que nós ainda não acessamos, que nós ainda não entendemos como igreja. Queremos acesso à informação para sabermos como passar por ela da melhor maneira? Ou nós nos importamos com o coração do Pai e estamos dispostos a sofrer os danos para sermos objetos de louvor? É muito difícil falar sobre essas coisas numa era onde as pessoas estão sendo premiadas pelas músicas, as canções, ganham cachês absurdos para louvar e para levar a palavra de Deus. É tão difícil a gente entender o que fizeram do Evangelho. É doloroso. E como nós vamos enfrentar isso? Muito tem se falado sobre destruir altares antigos. Eu concordo, eu sou a favor de arrependimento, de remissão. Mas uma das coisas que o Senhor tem falado ao meu coração é: filha, levante um altar de adoração. Não adianta a gente ficar protestando, atacando, falando. Eu não venho aqui hoje falar para vocês como alguém que está revoltada, atacando. Não, eu estou denunciando algo que talvez não ficou claro isso ainda para você que está me ouvindo. Dizer para você, meu irmão, minha irmã, que o Senhor nos convida nesse tempo para construir um altar, para desfazer sim os altares antigos, os altares que foram levantados pelas gerações passadas, sim, mas para construir um altar todos os dias. O cordeiro já foi imolado, já foi sacrificado. Nós somos a libação. A libação é um líquido que é jogado por cima do cordeiro para dar um cheiro, um perfume, um aroma àquele sacrifício. Jesus já morreu por nós. Nós precisamos entregar as nossas vidas como libação para que esse sacrifício suba às narinas de Deus como uma oferta suave, um perfume suave. Não podemos dar nada ao Senhor que não nos custe. Não podemos. Hebreus 5, versículo 8 e 9. Diz assim: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Não existe conhecimento de Deus sem obediência. São medidas que o Senhor vai disponibilizando para nós. Mas a verdade é que nós, às vezes, nos contentamos. Assim como o povo no Egito, o povo que saiu do Egito, foi para o deserto, eles se contentaram com as tábuas. Eles se contentaram com as leis. Se contentaram com o testemunho de Moisés, mas não quiseram ter a sua própria experiência. Não quiseram eles ser aperfeiçoados por esse ministério que é aprendido através do sofrimento. A obediência, ela é aprendida. E note que a palavra diz aqui: tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. No reino do céu,
Informação não é privilégio. No reino do céu, informação é responsabilidade, é entrega, é renúncia. Nós temos uma cultura de eu não sei bem como dizer isso, mas talvez a gente idolatre líderes, profetas, e a gente transfere a nossa responsabilidade pessoal de ouvir do Senhor. Gente, eu vi uma frase que é muito pertinente, muito verdadeira. Diz assim: quanto mais eu amadureço, mais baixo o Senhor fala. Quando eu era imatura, as pessoas gritavam comigo do púlpito para me entregar profecias. Hoje o Senhor fala no meu ouvido. Ele sussurra. Deus, ele não tem para esses dias substitutos. Deus, ele não tem intermediadores. Você precisa desenvolver esse lugar em Deus. Você precisa se colocar num lugar de depender e de desenvolver, como em Oséias diz, esforcemo-nos por conhecer ao Senhor. Está em busca de uma direção de Deus? Busca o Senhor. Você precisa de uma palavra, você precisa de ânimo, você se sente sozinho, se sente isolado, se sente esquecido, busque ao Senhor. Ele é o único que permanece quando todos vão. Quando todos nos deixam, ele é o único que fica. Então não existe alguém que pode substituir o Senhor. E esse conhecimento e essa obediência, ela é feita todos os dias. É uma construção feita todos os dias. O Espírito Santo e a obediência. Só o Espírito Santo pode produzir o verdadeiro conhecimento de Deus. João 14, 26. Ai, Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor. Em João 14, 26. Vamos ler aqui. Já estou caminhando para o fim, gente. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Você precisa aprender alguma coisa? Torne-se dependente do Espírito. Por que quando a gente precisa aprender alguma coisa, a gente já vai logo comprar um curso? Por que a gente já vai logo providenciar alguma maneira para aprender? Eu tenho uma experiência com isso maravilhosa, porque quando eu fui, a gente teve restaurante tempo atrás, e, gente, eu sabia cozinhar o básico, e eu me lembro de passar uma noite inteira chorando, falando, Deus, eu não sei como fazer isso. Eu não sei nem como montar um cardápio, como eu faço, o que eu coloco aqui? E acredite se você quiser, meus irmãos, o Senhor me deu o cardápio, me deu as receitas, e nós trabalhamos por 6 anos. Tirávamos nosso sustento, porque o Espírito Santo, ele não domina só das coisas espirituais, ele domina todas as coisas. Ele é o mestre dos mestres. Ele sabe sobre todas as coisas. Você precisa do que você precisa? O Espírito Santo. Busque nele. Busque dele. Ele é a fonte. Ele é a fonte de todas as coisas. O problema é que às vezes a gente já está tão acostumado a falar algumas coisas, é tão automático, né? É o linguajar, é o crentez que se fala. A gente está acostumado a dizer ele é a fonte de todas as coisas,
Mas quando a gente precisa de alguma coisa, a gente corre. A gente vai buscar nas pessoas, a gente busca nos recursos, a gente vai para o dinheiro. E, geralmente o dinheiro ele tem mandado nas nossas vidas, né? A gente decide o que pode e não pode fazer baseado no saldo da nossa conta bancária. É o Senhor, verdadeiramente, que é o Senhor das nossas vidas? Todo conhecimento está nele. Todas as coisas estão nele. Tudo que precisamos está nele. Não substitua. Eu não estou aqui invalidando formação, um curso. Ele pode usar, sim. Ele usa medicina, ele usa tantas coisas. Mas eu estou aqui dizendo que não deveria ser o nosso primeiro recurso. Não deveria ser. Eu ouvi recentemente um testemunho do John Walker, do Harold Walker. E eles são americanos e vieram muito novos para cá, enfim. Ele conta que o pai dele não levava a família no hospital. Cirurgia, braço quebrado, tudo se resolvia com oração em casa. E tudo literalmente se resolvia. Operação, o irmão dele recebeu um rim novo, um outro irmão quebrou um braço, foi curado, mas isso é a medida da fé dele. Mas isso também nos fala sobre o quão dependente de outras coisas nós estamos, porque o nosso último recurso é a oração. Quando a gente já tentou tudo, eu mesmo tenho um testemunho para dar a respeito da vida do meu filho. Nasceu prematuro, uma série de problemas físicos e nasceu com muitos problemas de má formação, sopro no coração, problemas no sangue. Gente, eu ficaria aqui umas 2 horas só falando dos problemas de saúde do Lorenzo. E eu percorri tudo quanto é especialista, 2, 3 do mesmo, hematologista, cardiologista, endócrino e tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Ninguém tinha uma resposta, ninguém tinha uma solução para dar. E então não que eu não orasse, mas eu entrei nesse lugar no Senhor. E eu disse, Senhor, faz o que o Senhor quer fazer, faz o que o Senhor quiser fazer. Me coloquei em jejum e oração. E Deus usou uma grande mulher de Deus para falar comigo. E quando eu digo grande, eu estou dizendo pequena. Porque o Senhor, ele não usa os grandes. O Senhor não tem se revelado aos grandes. É por isso que muitas vezes nós não temos ouvido a respeito do que Deus está fazendo nesses tempos, nesses dias, na boca dos grandes. O Senhor se revela aos pequenos, aos que são nada. E aí aquela mulher ministrou sobre a vida do Lourenço. E o Senhor usava ela e dizia assim: a partir de hoje, sou eu na vida do seu filho. Não é médico, não é especialista, não é nada. E assim, meus irmãos, o meu filho foi curado de tudo, de todos os problemas que o Lourenço tinha. O Lourenço passou 1 ano sem ir no hospital. E talvez para você que tenha filho seja normal isso. Mas para nós que vivíamos peregrinando de hospital em hospital, de especialista em especialista, de exames e mais exames, e já não tinha mais o que ser feito. E hoje eu testemunho que meu filho está aí, restaurado, completamente curado, só a vida dele já é um milagre, mas isso é para um outro momento. Mas por que que nós deixamos? Por que que o último recurso é o Senhor? Ai, Jesus. Vamos caminhar para o fim. E aí eu vou entrar naquilo que eu acabei de dizer. Por que que os religiosos daquela época não sabiam a respeito do nascimento de Jesus? Já parou para se perguntar sobre isso? Os observadores da lei. Por que que os magos sabiam? Os magos eram sacerdotes, especialistas em mistérios na Pérsia e na Babilônia. Mas eles conheceram um homem chamado Daniel.
e Daniel ensinou sobre os últimos dias e sobre o Salvador do mundo. E aqueles homens guardaram um zelo por essa palavra e buscaram a Deus, buscaram em Deus o entendimento. Não é curioso pensar que os judeus não estavam lá quando Jesus nasceu? Não é curioso? Ou só eu tinha essa curiosidade? Por que que os observadores da lei, porque eles não amaram, eles rejeitaram a primeira vinda do Senhor? E assim também, meus irmãos, será na segunda vinda do Senhor. Porque eles amaram mais os seus cargos, eles amaram mais os privilégios, eles amaram mais as posições do que o Senhor. Eles tinham muitas regalias, eles tinham muitas, como eu posso dizer, você entendeu, né? Todo o sistema de vida deles era sustentado pela religião. E aí, reconhecer Jesus como Salvador, porque eles queriam um líder político e não um homem simples e humilde que veio refazer a aliança entre o homem e Deus. E assim hoje caminha a igreja, buscando manter seus padrões de vida, buscando as coisas dessa terra e simplesmente negligenciando a eternidade, negociando os valores eternos por coisas passageiras. E Jesus, lá em João 5, Jesus disse assim a respeito desses. João 5:37. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou ao meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Olha aí mais uma vez. Eles tinham o acesso à informação, mas não tinham revelação, conhecimento da maneira como Deus trabalha. E os reis magos ali me diz muita coisa. Eu ainda vou preparar um estudo particular, porque é uma coisa que fala muito comigo. Mas uma das coisas que isso fala comigo é que Deus não fecha exclusividade com ninguém. Deus se revela àqueles que verdadeiramente buscam a Ele, que verdadeiramente têm fome, têm sede de saber e de entender e de caminhar e de viver e de depositar e entregar e todas as coisas. É porque é por Ele, para Ele, e para Ele e por Ele são todas as coisas. E muitas vezes nós, como religiosos, não entendemos isso ainda. Nós ainda estamos contabilizando, como os fariseus aqui. Toda vez que nos aproximamos de Deus, recebemos uma instrução, como eu havia falado. Você precisa de uma instrução? Você precisa de uma direção? Você precisa, mas entenda que quando você receber, você vai ser responsável por isso. Não é para sua glória, não é para o seu conforto. Talvez sim você receba livramento. Você receba porque Deus ele tem prazer em cuidar, em livrar aqueles que o buscam, mas não é só para você. Não é só para a sua casa. Entenda, o reino de Deus é coletivo, não é sobre nós, é sobre ele. Precisamos aumentar o conhecimento
sobre Deus. Porque o amor por ele só aumenta quando o conhecimento dele aumenta. Nós não amamos aquilo que nós não conhecemos. A gente está tão acostumado à superficialidade. Conheci a Cláudia ontem, não convivo, não sei que cheiro que ela tem, nunca fui na casa dela, nunca tomei um café com ela, mas quando eu a vejo, ai, Cláudia, eu te amo, você é uma bênção. Eu só verdadeiramente vou amar a Cláudia, não que seja o caso, né? A gente já tomou vários cafés juntas e nós temos crescido nisso, mas nós só verdadeiramente vamos amar alguém quando nós temos intimidade, quando nós construímos um lugar de entrega, de troca. Nós não podemos amar o que o Senhor ama se nós não conhecemos o Senhor. Nós não podemos chorar pelo que o Senhor chora se nós não conhecemos o coração de Deus. Nós não podemos amar a segunda vinda de Jesus se nós não amamos Jesus. Porque, como na primeira vinda, estamos tão preocupados com o nosso dia a dia, em manter a nossa vida, em prosperar, em conquistar. Estamos tão apegados a tudo isso aqui que eu já ouvi várias vezes, acredito que cada um de vocês também já tem ouvido, Jesus não pode voltar antes de eu casar. Jesus não pode voltar antes de eu fazer aquela viagem. Acredito que todo mundo aqui já ouviu isso, né? Ah, mas Jesus está voltando logo agora? Eu ouvi recentemente um influencer dizendo, ei, Jesus está voltando logo agora que eu tô rico. Mas ele só teve coragem de falar o que é uma verdade, infelizmente, no meio do povo de Deus. Então, eu não poderia vir aqui hoje falar sobre escatologia, falar sobre os últimos dias, sobre os últimos tempos, sem antes despertar. O Senhor está, a trombeta está tocando, meus amados. Entenda, a noiva está dormindo. Só o amigo do noivo estava acordado. Independente se ela tinha azeite, se ela não tinha azeite. Ela estava cansada e dormindo. A palavra diz que se ouve a voz do amigo do noivo dizendo: o noivo está vindo. Então, a noiva desperta. E as que tinham azeite entraram para as núpcias. Eu não vim aqui falar sobre arrebatamento, sobre o fim dos tempos. Eu vim aqui dizer como você está com o Senhor. Você tem entendido que esse é tempo de juntar azeite? Você tem entendido que esse é um tempo de nos apaixonarmos por Ele? De não negociarmos nada, de deixarmos tudo. Não pode ser pesado. O jugo dele é leve e é suave. Porque basta eu te perguntar o que você seria capaz de dar por alguém que você ama. Pelo bem de alguém que você ama. Tudo, não é verdade? Então, se nós amamos o Senhor, a nossa vida ainda é pouco. E tudo que temos ainda é pouco. Se você deseja e anseia pelo verdadeiro conhecimento, torne-se amigo de Deus. Em João 15, versículo 15, 14 e 15, Jesus diz assim, ai, gente, eu sou apaixonada por essa palavra. Se vocês pudessem ler aqui, a minha Bíblia tem até coração aqui, assim. Porque Jesus diz assim, ó, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido.
Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Se você deseja, se você anseia pelo verdadeiro conhecimento e não só por uma informação, se você anseia por uma verdadeira transformação, por uma virada na sua vida, torne-se amigo de Deus. Nós temos uma promessa. Em Abacuque 2, versículo 14, o profeta diz: E a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Porque os filhos de Deus, os amigos do noivo, os amigos de Deus, vão ser cheios do conhecimento e vão manifestar a glória de Deus. E a terra vai ser cheia do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. E esse é o tempo, meus amigos, meus irmãos. Esse é um tempo oportuno para você ser cheio do conhecimento de Deus. E eu te convido a desejar o Senhor. Eu te convido a mudar as suas afeições, a mudar, se você de alguma forma chegou até aqui como um curioso ou como um adepto, ou como alguém que só deseja se salvar, como um servo, eu convido você a se aprofundar no conhecimento de Deus.